compartilhar esse slide lá no portal também, para depois. Lá o portal tá meio doido, então às vezes vocês vão ter algum problema aí. Se vocês precisarem entrar e não estiver conseguindo alguma coisa, vocês me pedem que eu mando por e-mail de vocês ou pelo WhatsApp, se não estiver funcionando. Tem horas que ele está funcionando. Lá ainda, no livro 4, de vocês, tem um restante de circuitos elétricos, que são alguns conceitos sobre circuitos específicos. Eles que a gente vai ver agora. Eles são meio chatinhos, alguns são chatinhos, alguns são legais e tem proximidades com o que a gente já viu, só para a gente não ficar sem... Vamos tentar pelo menos a parte de eletricidade ver tudo. Aí depois, eu não sei como vai ser o eletromagnetismo, a gente vai ver o que der para dar. Aí vamos andando, porque a parte de eletricidade é mais cobrada do que eletromagnetismo. Às vezes cai, mas nem tanto assim, então vamos lá. Depois que a gente finalizou lá os medidores elétricos e tudo, viu o curto-circuito, aquelas coisas que eu tinha postado no slide anterior, falado nas aulas anteriores, ficou faltando ver a ponte, ficou faltando ver geradores elétricos, ficou faltando ver a lei de Paulet e ver também, depois a gente ainda tem a lei de Kirchhoff. Eu não sei se eu vou chegar na lei de Kirchhoff hoje, elas são as mais complicadas para circuitos, mas vamos indo lá. Então, a primeira coisa, a gente vai ver sobre o que é uma ponte. Normalmente, a ponte tem esse nome aqui, que é dois caras, que eu não sei pronunciar até hoje, tá? Pequeno detalhe, mas eu chamo de ponte, beleza, estamos aí. A ponte ela tem uma característica, ela é montada a partir de 4 resistores que são colocados em ramos diferentes do circuito. Olhem só a montagem. Eu tenho uma ligação e aí o que são ramos diferentes? São essa abertura aqui que cria duas correntes distintas, tá? Quando tem essa corrente 1 que vai para cá e essa 2 que vai para cá. A I1 vai passar por 2 resistores que vão estar em série e a I2 vão passar por esses 2 resistores. No meio é feita uma ligação com um galvanômetro ou com um resistor de resistência variável. O que é isso? O galvanômetro é um medidor de corrente que é colocado dentro do circuito e o galvanômetro ele mede corrente, mas ele tem essa funcionalidade também de mudar a resistência interna dele, tá? A gente vai ver que esse circuito e esse aqui são a mesma coisa. Esse RX aqui, ele representa um resistor de resistência variável. O que significa? É um resistor que eu consigo alterar a resistência dele. Eu tenho que fazer essa alteração de modo que a corrente que passe aqui pelo galvanômetro ou por esse resistor seja igual a 0. Quando eu faço isso, eu falo que essa ponte está equilibrada. E quando ela está nessa condição, ela me possibilita algumas coisas, tá? Eu posso fazer alguns cálculos com ela, inclusive eu posso descobrir alguma resistência dessas 4 aqui que eu não saiba, se eu não souber uma delas. Por exemplo, colocar um resistor que eu não sei quanto vale, mas por uma regra matemática, quando a ponte está equilibrada, eu consigo fazer isso, tá? Então, quando eu sei que a ponte está equilibrada? Quando esse galvanômetro, esse resistor de resistência variável tenha uma corrente nula, tá? Uma corrente 0. Quando isso acontece, a gente tem uma igualdade entre os produtos das resistências cruzadas. Exatamente esse desenhozinho aqui, ó. Então, quando eu multiplico R1 por R4 e R2 por R3, eu tenho uma igualdade. Vai sempre dar um valor igual dessas multiplicações. Por isso, eu preciso que essa ponte esteja em equilíbrio para isso acontecer. E quando ela tem equilíbrio? Quando lá no resistor variável, no galvanômetro, a corrente seja nula, tá? Essa multiplicação, essa fórmula aqui, que é importante, ela que vai conseguir me ajudar
a determinar o resistor que eu não sei. Vamos supor, depois eu vou mostrar aqui, que eu não saiba o R4, mas eu sei os outros três. Quando eu faço a multiplicação, eu consigo determinar o valor do R4. É isso que está falando aqui. Esse caso aqui, usando o galvanômetro, né? Ele chamou R1, R2 e R3. O Rx é aquele que supostamente não sabe. Não é a resistência de valor variável, é uma resistência que tem um valor fixo, mas que eu não sei qual é, tá? Eu não sei o valor, por isso que ele chamou de Rx, para não confundir, porque lá fica meio confuso. Tá. Então, quando a ponte está equilibrada e eu não sei o valor do Rx, eu uso essa equação e resolvo para me determinar esse valor, tá? Então, isso que serve a ponte. A ponte pode não estar equilibrada. Quando? Quando o galvanômetro ou resistor de resistência variável tiver passagem de corrente. Lembra que para não passar corrente, o que a gente tem que fazer? Fazer uma resistência tão alta que ele não aceite corrente. Então, é mais ou menos isso. A gente vai variar a resistência daquele aparelho ou daquele resistor para ela ficar tão alta que as correntes prefiram passar por outro lugar. Tá, então isso aqui é sobre ponte, que vocês precisam saber. A próxima coisa que também está lá no livro são temas diferentes lá no livro de vocês, viu? Lá no livro tem vários temas, cada um, eu tentei falar, eu não vou conseguir fazer todos hoje, mas eu vou adiantar bastante alguns temas que estão atrasados. A gente estava lá no tema, a gente tinha falado de curto-circuito, mas a ponte estava lá junto, lá no tema 118. Então, vai ter vários temas distintos, vocês vão folheando o livro lá, que vocês vão encontrando. E aí, hoje, eu devo passar exercício do livro sobre cada tema desses que eu estou falando aqui, que estiver lá no livro, tá? Vai ser as atividades do próprio livro para a semana que vem, para segunda, sempre um marco de hoje para segunda que vem. O próximo tema aí são os geradores elétricos. O que é o gerador? É o aparelho que eu uso para pegar uma energia qualquer e transformar ela em uma energia elétrica. O que são os geradores? São as pilhas, normalmente são as fontes de voltagem do sistema, tá? Aí a gente tem alguns exemplos aqui, que são pilhas, baterias. Eu tenho geradores que são chamados de mecânicos, né? Que são os geradores de hidrelétrica e do automóvel. Qual que é a função? Eu vou gerar energia elétrica através do movimento, por isso que eles são geradores mecânicos, né? E, por fim, aqui tem outro exemplo, que são geradores solares, que eles são feitos de células fotovoltaicas que a gente usa, pega a energia solar e converte ela em energia elétrica. Então, existem vários tipos de geradores. Raul tá caindo toda hora. Beleza. O que tem de especial? Vamos pensar aqui. Porque antes a gente falava assim, é a fonte de VDP, é uma pilha, é a bateria. Só que o que a gente tem? A gente tem geradores elétricos que a gente chama de geradores reais, que é o que tem na prática. E tem os geradores elétricos ideais. O gerador elétrico real, ele tem uma característica especial. Ele vai ter o que a gente chama de força eletromotriz, que é a força ligada a uma voltagem própria daquele gerador, mas ele também promove uma outra voltagem ligada a uma resistência interna que ele tem. Todo gerador possui, um gerador real, né? Ele possui uma resistência interna, ou seja, que é própria daquele aparelho. Para ele funcionar, ele tem uma resistência interna. Então, o que ele tem? A junção dessa força eletromotriz, que a gente chama aqui com esse Ezinho, né, que é a FEM, a gente chama de FEM, e a voltagem, que é o U, ligada à resistência interna que ele tem. Então, o símbolo que a gente vai ver agora, para geradores elétricos reais, é esse símbolo aqui, ó, que vai ter a diferença de potencial ligada à força eletromotriz, ou seja, lembra que quando a gente faz o desenho, o menos sempre é o que está no pauzinho menor e o pauzinho maior é o mais.
E a gente também tem que desenhar próximo a esse desenho, esse Rzinho ligado exatamente à resistência interna dessa pilha. Olha só, aqui o desenho interno seria mais ou menos esse. Tem o menos e o mais ligado à força eletromotriz da bateria, da pilha nesse caso, e também tem aqui a resistência interna, com uma passagem de corrente específica para ela. Tá? Vamos falar mais sobre essa situação aqui. Então, ó, o que a gente tem? A, B são os terminais do gerador, ou seja, são os polos, tá? A gente sabe que a barra maior é o polo positivo e a barra menor é o polo negativo, já estava falando isso no slide anterior. A gente pode chamar de E ou aquele símbolozinho aqui que é outro símbolo, não sei se é grego, eu já nem sei mais qual, mas é a mesma coisa. Esse E e esse aqui representam a mesma coisa que a força eletromotriz, que eu também falei que a gente chama resumidamente por Fem, tá? Esse Fem é o que a gente pode dizer que é a DDP total do sistema, né? A gente também tem o R, que representa a resistência interna do gerador, já falei isso no slide anterior. O I é a corrente que o próprio gerador fornece. Eu tenho uma corrente, né? Se eu tenho uma fonte geradora, né? Eu vou ter corrente. Lembra que quando aplico uma DDP, aparece corrente. Então, ele tem uma corrente interna. E é essa aí que eu estou falando aqui. E o U é a DDP fornecida pelo gerador. Esse U que eu estou falando aqui, azul, ele é a soma da Fem mais a resistência interna. Então, depois a gente vai ver a fórmula exata, mas é uma junção dessas duas coisas aqui. A soma, né? Subtração. Ó, então, a gente vai chegar numa equação ligada ao gerador, que é essa equação que está aí na tela. Ó. U, que é a voltagem, aquele U que está lá no gerador, vai ser a força eletromotriz em volts menos R vezes I. Lembra que R vezes I é o que? A lei de Ohm. U é igual a R vezes I, a lei de Ohm básica que a gente já aprendeu lá. Então, isso daqui também é uma voltagem. Eu estou subtraindo essa dessa, tá? Então, essa equação é a que chama equação do gerador. É uma equação geral para gerador. Uma observação aqui, né? Quando o circuito está fechado, né? A gente tem uma corrente convencional. Lembra que eu falei que existe corrente convencional e corrente real? A corrente convencional, a gente fala que ela sempre sai do positivo para o negativo, né? A Fem mais... Espera aí. Então, a Fem mais a resistência é igual a voltagem? Não. Eu posso falar que a voltagem total mais o R vezes I é igual a Fem, né? Raul aí, ó. Tá, o circuito fechado, a gente tem essa circulação de corrente. A corrente só circula no gerador quando estiver ligada a um circuito externo fechado. Então, por exemplo, aqui, ó, né? Eu tenho um circuito fechado, então vai passar corrente. Se o circuito estiver aberto, a corrente vai ser nula. Isso aí é meio comum, né? A gente já sabe. Existe também, ó, uma próxima informação aqui, é essa curva. Existe um gráfico para geradores. Esse gráfico é um gráfico de U por I, ou seja, de voltagem por corrente, tá? Observem que ele é feito a partir dessa função, que é uma função de primeiro grau. Por isso que, como ela é uma função de primeiro grau, a gente tem um gráfico linear. No caso aqui, vocês vão ver que ele é decrescente. Tá? Por que ele é decrescente? Porque a ideia do gerador é o quê? Eliminar fornecer voltagem a um receptor, que a gente vai ver o que é depois, que no caso são os aparelhos que precisam receber energia elétrica. Então, eles convertem energia em energia elétrica e cedem essa energia para outra coisa. Então, a tendência, né, é que essa voltagem caia, porque meio que eles servem para isso. Tá.
Então, a gente tem esse gráfico que é decrescente, tá? Observem que aqui ele chega num ponto onde a voltagem é zero e eu tenho uma corrente. Essa corrente aqui chama corrente de curto-circuito, tá? Quando ela chega, normalmente é porque o gerador foi ligado a um fio de resistência desprezível. A gente já viu como cria um curto-circuito, né? E essa aqui é a corrente máxima que a gente pode ter para que o gerador não sofra um aquecimento e estoure ou se danifique, né? Então, essa corrente aqui é a corrente máxima que a gente pode ter. Ela chama corrente de curto-circuito, por isso que é ICC, tá? Olha só, quando a gente chega no ICC, olha só, a gente vai ter, como eu falei, U igual a zero. Olha pelo gráfico. Então, se a gente zerar nessa equação o zero, o zero, vai sobrar zero é igual a E menos R vezes I. O I aqui passa a ser ICC. Quando a gente reorganiza essa equação, a gente vai chegar nessa equação aqui, que o ICC é igual a E, que é a FEM, lembra aí, força eletromotriz do gerador, dividido pela resistência. Então, eu consigo determinar a corrente de curto-circuito dividindo a FEM pela resistência interna desse gerador. Tá dando para pegar aí, gente? Ou tá difícil? Dá um joinha. Tá difícil, mas vamos. Tá difícil, mas vamos. Depois você vídeo aula que isso aí tá suave. É um pouquinho. É porque normalmente assim não é um conteúdo que a gente já tem uma proximidade muito grande. Cala a boca, cachorro. Meu Deus, que ódio. Desculpa, professor. Tá. Então, esse antecedente. Daqui te muta aí, ó. Isso. O que a gente precisa pensar? Que o gráfico de um gerador sempre é um gráfico linear decrescente, porque a gente está falando aqui de uma função de primeiro grau. Quando ela chega ao máximo de decrescente, a corrente vai chegar à corrente de curto. Essa corrente de curto, ela é atingida quando a voltagem é igual a zero. E quando isso acontece, eu chego nessa equação aqui que eu posso determinar qual é a corrente de curto-circuito desse gerador, tá? Lembra que isso aqui é a corrente de curto-circuito do gerador, tá? Que a gente está falando sempre aqui. A gente estava falando aqui do gerador real, que é o que tem na prática. A gente estava trabalhando antes, tá? Com o gerador que a gente chamava de gerador ideal. Todos os exercícios que a gente estava fazendo usando por voltagem, que a gente falava assim, e a DDP e a voltagem U, a gente usava um gerador ideal. O que é esse gerador ideal? É aquele que a gente não caracteriza ele como que possui uma resistência interna. Então, ele não teria resistência interna e só produziria fonte de tensão. Nesse caso aqui, o gerador ideal ele tem esse símbolo, que é o que a gente já tinha aprendido antes, e sempre para o gerador ideal, o U, ou seja, a voltagem, é sempre igual à força eletromotriz. Por quê? Eu não tenho que eliminar ali do sistema a resistência interna que ele produz. Dá para entender? Sei lá. Tá, vamos indo. Então, esse é o gerador ideal. Ô, professora. Oi. O povo tá perguntando se a aula que tá gravando aqui vai postar na plataforma. Eu vou postar o slide. Vocês querem que ponha a aula de mim falando? É porque o Raul Sim, é porque tá travando o que os caras falam. Eu vou tentar. Se eu conseguir salvar ela, eu posto ela como vídeo. Tá? Suave. Amém. Ok. Então, vamos continuar aqui. Aí, até aqui tudo bem, já tinha falado. Aí, o que a gente tem? A gente também tem como determinar a potência de um gerador, tá? Ou seja, o que é a potência que eu falei antes? Já tinha falado outras vezes. A potência determina como esse aparelho, ele dissipa a energia, tá? No caso, um gerador, ele tem 10 minutos de aula, meu Deus. Um gerador, ele tem uma somatório de potências. Por quê? Parte da energia dele é dissipada em forma de calor e parte da energia dele é utilizada, ou seja, transformada em energia elétrica.
Então, olha só, ele recebe uma energia que não é elétrica, pode ser qualquer uma. No caso de uma bateria, por exemplo, é uma energia química. Essa energia, ela é utilizada na forma de energia elétrica e parte é convertida em calor. Então, para a gente determinar uma potência total que esse gerador teria, a gente teria que calcular ela fazendo essa equação aqui. Ó. A potência total seria a potência utilizada mais a potência dissipada, ou seja, eliminada na forma de calor ou de outra coisa, por exemplo. A calor é a mais comum, tá? E essas potências, elas têm fórmulas específicas que podem ser utilizadas para o cálculo, tá? Por exemplo, a potência total, ela é determinada pelo E, que é a FEM, vezes a corrente. A potência útil, que é a energia elétrica que eu estou falando, né? Ela é calculada pela voltagem total. Lembra que o U é o total que aquele gerador fornece, vezes a corrente. Por que a potência útil aqui eu considero só U? Porque o U que ela vai fornecer para o circuito, né? O E é próprio do gerador, é a FEM que ele possui. E como que eu calculo a potência dissipada? A partir da resistência. Lembra que um resistor, ele pega a energia elétrica e converte ela dissipando em outra forma de energia. Muitos resistores dissipam essa energia na forma de calor. Então, por isso que a gente está trabalhando aqui com a resistência interna que esse gerador tem. A potência dissipada normalmente é dissipada pelo resistor interno do gerador. E eu multiplico isso vezes a corrente ao quadrado. Olha só, isso aqui é uma fórmula que a gente já viu para potência normal anteriormente, tá? Eu vou disponibilizar o slide, mas todo o material que eu estou falando aqui também está no livro de vocês, então vai acompanhando por lá. Outra coisa que a gente também pode determinar para um gerador é a eficiência, ou seja, o rendimento, como que ele converte a potência dele. Ele é um número adimensional, o que significa isso? Que não tem unidade de medida, e para achar o rendimento, eu divido a potência útil pela potência total. Potência útil pela potência total. Por que eu estou falando que tem que ser útil pela total? Ele tem um valor X de potência, só que desse total, só útil que vai me ser importante para o funcionamento daquele sistema. Então, eu vou dividir a potência útil pela total. Qual que é a útil? Lá na fórmula anterior a gente viu que a útil é U vezes I. E a potência total é E vezes I. Quando eu divido isso por isso, a corrente, tanto na útil quanto na total, é a mesma corrente que está passando pelo gerador. Então, eu posso cortar o I com I e eu acho que o rendimento vai ser a voltagem do sistema total dividido pela FEM, que é o E. Tá dando para ir acompanhando aí? Tem muitas fórmulas, né? Mas a fórmula importante aqui, ó, é essa aqui. Lembrando que o rendimento é dado pelo Nzinho, esse N em letra exótica aqui. Beleza. Faltam 6 minutos. Deixa eu ver. Dá para dar lei de Politz. Tá. Deixa eu ver o que vocês estão falando no bate-papo. Prof, eu vou tentar postar a gravação dessa aula lá no portal. Vou tentar. É muita fórmula para decorar, credo. Gente, infelizmente, como eu falei, o livro de vocês é muito resumido. Eu estou muito atrasada. Tem que ter muita fórmula mesmo. Ô, professor, Oi. as atividades da sala, antes de ter a quarentena, você vai falar qual que o povo não fez? Quem não fez, posso falar também. Algumas A Carol pessoas tá pedindo. já estão anotadas aqui, ó. Você mesmo, Carlos, não me mostrou nenhuma. Porque, Eu acho que tipo estava assim, faltando uns dias. E aí, no dia que eu teve olhei... umas que eu tava faltando e teve uma semana que eu nem tava na escola. Então, Aí você tem que me falar que eu faço. tipo assim, você tem que pegar com alguém aí o caderno, o que não completou, e os que você já tiver, você já me manda a foto no Zap, que eu anoto aqui. E o Raul também, tá, Raul? Você tá aí ouvindo? Também não vi nenhum seu. Não tem nada anotado.
E tem algumas pessoas que ficaram faltando um ou dois, assim, que não me mandou também. Mas eu vou tentar, eu juro, amanhã ou depois, no máximo, eu vou fazer esse compilado bacaninho com todos os xizinhos de quem fez. E aí eu posto, mando para vocês lá, para vocês acompanharem quem que não fez o que ainda, tá? Mas é isso. E olha só, como eu estava falando, essa matéria é muita informação, mas e a gente ainda está na parte de eletricidade, vocês têm noção. Olha só, vocês acreditam que ainda teria que ter eletromagnetismo, tem bastante coisa, ainda teria que ter, para finalizar o livro todo, 4, a gente teria que ter física moderna, aprender a relatividade. A gente não vai conseguir nunca, a gente está super atrasado. Vamos ficar felizes se a gente acabar com essa parte de eletricidade e ver um pouquinho de eletromagnetismo. Nossa, então vamos. Vamos falar da lei de Pauli. Eu não sei se fala Pauli, mas eu falo Pauli e fiquem com esse Pauli na cabeça. Qual que é a característica dela? Essa lei ela é usada para determinar a corrente elétrica de qualquer tipo de associação de resistores. Eu posso ter uma associação de resistores em série, em paralelo, mista, o que for. E eu faço uma regra, né, para determinar essa corrente através quando eu estou falando de um gerador, e esse gerador é um gerador real, tá, gente? Porque antes a gente calculava a corrente para o gerador ideal, que a gente já sabia. Agora a gente vai ver como calcula uma corrente para quando o gerador ele é real, ou seja, além de apresentar uma fonte de DDP chamada FEM, ele também tem uma resistência interna. Aqui é o seguinte, essa equação é a equação para um gerador ideal que a gente viu lá no começo. Ela é a FEM menos a resistência interna vezes a corrente. E a gente sabe que, de um modo geral, por um U geral, a gente trabalha com lei de Ohm, que multiplica resistência vezes corrente. No caso aqui, para um circuito total, a gente chama a resistência de resistência equivalente, que é o que já equivale a toda a resistência interna, resistência, a associação que tem o circuito. Esses dois U's aqui, essas duas voltagens, elas têm que ser iguais. A voltagem fornecida pelo gerador, ela é igual à voltagem que a associação, que o circuito recebe. Então, eu igualo essas duas, tá? Quando eu igualo e arrumo isso, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. I é igual a E dividido por R mais R é Q. Essa equação é a que permite que eu determine a corrente no caso de uma associação qualquer. Para isso, eu já tenho que ter a resistência equivalente do circuito. Por exemplo, se eu tiver um circuito misto, eu tenho que resolver. Se eu tiver um circuito em série, eu tenho que resolver e determinar a resistência equivalente. Eu tenho que ter o valor da resistência interna do gerador. Esse R aqui, ó, é a resistência interna do gerador. Vou somar com essa resistência equivalente do circuito em relação aos resistores. E aqui eu vou dividir a FEM por esse resultado. Então, essa é a equação que a gente vai usar, nesse caso, para quando a gente está falando de um gerador real. A gente vai parar por aqui, que está terminando mesmo.